Vibe Mundial FM. Desejo aí uma boa noite a todos. E hoje nós vamos ter um programa bastante especial. Aproveitando que hoje é Sexta-feira Santa e hoje, essa semana é a Semana Santa, né? Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e domingo nós comemoraremos a Páscoa. Hoje nós falaremos, então, um pouco sobre o simbolismo alquímico da paixão, do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição no domingo de Páscoa. Muitos devem estranhar que, mas fazer essa conexão, fazer uma associação da paixão de Cristo com a alquimia, né? A alquimia é algo que costuma ter vamos dizer assim, vulgarmente, né? Um sentido tão incompreendido pela maioria das pessoas, né? Se costuma considerar que alquimistas eram uns malucos lá da Idade Média que buscavam fabricar ouro, né? Transformar aí chumbo, metais vulgares em ouro, para ir fazerem grandes fortunas. O que não é verdade. Essa história vamos dizer que é a parte exotérica da alquimia. A alquimia é uma ciência muito, muito séria, muito profunda, milenar, e que possui um significado muito, muito grande de espiritualidade e de autoconhecimento. Então, nós vamos buscar fazer essa associação com o próprio processo alquímico, certo? Associado aí à questão da própria crucificação, crucificação de Jesus o Cristo e sua ressurreição. Existe, né, pessoal, hoje é um dia, né, que já há 2000 anos se rememora esse fato do sofrimento, da paixão, da crucificação de Cristo, que é um episódio muito, muito triste. É chamado na tradição iniciática das idades da tragédia do Gólgota, porque o Cristo foi crucificado no Monte do Calvário, né, no Monte do Gólgota, que significa caveira. Foi em Jerusalém, esse monte fica em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, existe um significado muito bonito, né, um simbolismo muito bonito, aí mais relacionado realmente à ressurreição no terceiro dia. Mas, ainda que esse lado trágico da crucificação seja muito triste, ele também tem um significado muito, muito bonito. E é isso, um significado muito grande de redenção e de regeneração. Pessoal, falando um pouquinho de alquimia, depois nós voltamos a falar sobre a crucificação de Jesus. A alquimia, como eu disse, é uma ciência antiquíssima, milenar, que se desenvolveu muito durante a antiguidade, né? Se desenvolveu muito na China antiga, na Índia também, depois nas tradições do Oriente Médio, e os árabes islâmicos acabaram levando para a Europa essa tradição, e aí se desenvolveu muito durante a Idade Média e o Renascimento. A alquimia era praticada por iniciados, a portas fechadas, ou seja, ocultamente, e dentro de ordens iniciáticas, dentro de escolas de iniciação, de escolas de mistérios.
essa questão que eu até mencionei, que as pessoas achavam, né, que os alquimistas eram aqueles que buscavam transformar o chumbo em ouro para angariar, né, riquezas materiais, é simplesmente o significado profano da alquimia. Porque o que esses iniciados alquimistas buscavam era justamente transformar o seu chumbo, transformar a sua matéria bruta, a sua alma bruta, também chamada de pedra bruta, na pedra filosofal, no ouro filosofal. É a transmutação, o próprio processo de transmutação da alma humana. De uma alma enegrecida, né? Pesada como chumbo, através do processo de purificação, de burilação, de lapidação, se transformando, portanto, se transmutando numa pedra filosofal. Esse processo, pessoal, esse processo relacionado à alquimia, as origens, né, da questão da alquimia vem da própria questão da queda de Adão, né? Relacionada aí com aquele episódio que nós já falamos várias vezes, com a queda dos anjos, né, com a queda da quinta hierarquia de Vênus, da quinta hierarquia luciférica, que implicou na polaridade, né, na polarização do sexo, né, em masculino e feminino, e também na individuação da alma dos seres humanos. Então, os seres humanos passaram a ter uma mente individual e o próprio sentido de egoidade também. Esse foi o lado positivo da queda de Adão, da queda dos anjos, mas também houve o lado de oposição, né? O lado da hierarquia luciférica caída passar a fazer aí oposição à evolução, tá? Mas vamos lá. O que os alquimistas buscavam, portanto, era esse processo de redenção, de resgate dessa pureza que foi perdida com a queda. Essa falsa, na verdade, noção de separatividade de nós, seres humanos profanos, como sombras do sagrado, do eterno, do imperecível, da luz perene, que é o próprio Deus, podemos dizer assim. Esse processo, portanto, pessoal, da alquimia, ele está relacionado à recriação da matéria. É o processo de recriação da matéria-prima, através dos dois princípios. Lembra que nós falamos da polaridade em masculino e feminino? Podemos associar a polaridade masculina ao Sol e a feminina à Lua, né? Então, esse processo da recriação da própria matéria, aí relacionada, né? Quando a gente pensa em matéria, nós podemos relacionar a corpo e diretamente também a noção de pedra, porque pedra é algo material, é algo que tem corpo, né? Então, esse processo de recriação da matéria através da pedra bruta, buscando a pedra filosofal, num processo encadeado. Num processo encadeado em que envolve os dois princípios, Sol e Lua, e também os 4 elementos da natureza. Os 4 elementos da alquimia. O ar, o fogo, a terra e a água. O princípio masculino, associado ao Sol, no simbolismo alquímico, está relacionado à figura do rei e também aos elementos masculinos, ar e fogo, e também ao chamado espírito do enxofre, no sentido de fixação. Enquanto o princípio feminino, a lua, é associado ao metal prata, enquanto o masculino é ao metal ouro, a figura da rainha
aos elementos terra e água e ao chamado espírito do Mercúrio. Então, enxofre masculino Mercúrio, Mercúrio feminino volátil. Esses, portanto, são os princípios alquímicos. O processo da alquimia passa pela morte simbólica e depois pela ressurreição. A morte simbólica é chamada de nigredo, né? O processo de nigredo. A morte como dissolução e o processo de putrefação. Essa é chamada da obra em negro, nigredo. Depois passa por uma outra fase chamada de obra em branco, albedo, que é o processo justamente de purificação, associada ao mercúrio, ao feminino, e a volatilização. E a terceira fase é chamada de rubedo, ou obra em vermelho, que é justamente o processo do quê? Da regeneração, da ressurreição. Também existe uma fase chamada de citrinitas, né? Associada diretamente aí ao simbolismo do ouro. Então é a transmutação do chumbo, no nigredo, no ouro. Tá? Mas isso no sentido da alma iluminada dos seres humanos. É o ser humano iluminando a sua própria alma, espiritualizando, tornando a sua alma perene, imortal, pelo lado da volatilização, e também o seu corpo, porque não podemos nos esquecer que o processo alquímico é a recriação da matéria-prima. É a recriação da matéria. É a espiritualização da matéria. Então, traz esse sentido também do quê? De você renascer de si mesmo. De você ressurgir, ressuscitar de si mesmo. Vibe